Tendo Jesus ouvindo isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Esse texto está em Marcos capítulo 2, verso 17. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia meditando e refletindo na palavra de Deus. No final dessa reflexão, estaremos orando juntos. Fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Dessa forma, mais pessoas estarão orando por você. Esse texto que escolhi para a nossa reflexão de hoje está falando de uma história aonde os líderes religiosos, aonde os fariseus e alguns mestres da lei estavam acusando Jesus por causa de uma prática, acusando a Jesus Cristo e também aos seus discípulos. Se você conferir na sua Bíblia, antes desta passagem, aqui em Marcos capítulo 2, no versículo 17, você vai ver que você vai ler a vocação de Levi. É esse o título que está aqui na minha Bíblia, não sei na sua, mas vai estar lá, a vocação de Levi. Ou seja, nesse trecho você vai ler o relato aonde Jesus Cristo vai chamar um de seus discípulos, o discípulo Mateus, que também tem o nome de Levi. A Bíblia diz que ele era coletor de impostos. Naqueles tempos, quem tinha essa profissão era considerado um traidor da nação. Nos dias de Jesus Cristo, o povo de Israel, a nação de Israel, estava debaixo do jugo de escravidão dos romanos. E os romanos contratavam alguns judeus para trabalhar para eles. E o judeu que aceitasse trabalhar para o inimigo era considerado pela maioria como um traidor. E o coletor de impostos que trabalhava para os romanos era chamado de publicano. Por isso você vê aqui na sua Bíblia esta palavra, os publicanos. Levi ou Mateus era um publicano. Jesus o havia visto assentado na coletoria trabalhando e ele o chamou para seguir. A Bíblia relata que depois teve um banquete na casa de Levi. Levi fez um banquete para Jesus e também para os seus discípulos. E ali, naquele banquete, naquela mesa de comunhão, haviam muitas outras pessoas, muitos publicanos e também muitas pessoas que não seguiam os ritos religiosos dos judeus. E por isso eles também eram chamados de pecadores. Aqui na Bíblia Sagrada vai apresentar essas pessoas, nós temos essas pessoas sendo chamadas de publicanos e pecadores. Você precisa entender que os judeus, eles eram muito religiosos, no sentido de ter zelo pela palavra de Deus. E existiam alguns grupos de religiosos que eles eram tão zelosos pela palavra de Deus que eles passavam do limite, eles exageravam a ponto de ignorar a essência da lei de Deus, que se resume no amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eles ignoravam essa questão, a essência da lei, e se preocupavam apenas com o cumprimento da lei. Eram muito rigorosos, seguiam ritos à risca. Existiam ali, acredito que você já conhece essa expressão, essa palavra, os fariseus. Era um dos diversos grupos que tinham naquela época, os fariseus. Eles foram por várias vezes repreendidos severamente pelo Senhor Jesus por causa dessa religiosidade e por causa da ausência de amor pelas pessoas e também de temor a Deus. Então,
nesse contexto aqui de Marcos capítulo 2, nesse versículo que acabei de ler aqui nessa introdução, quando Jesus Cristo falou que os sãos não precisam de médico, mas sim os pecadores, esses religiosos, esses fariseus, esses judeus, eles se escandalizaram porque Jesus e os seus discípulos estavam assentados na mesa, comendo com publicanos e pecadores. Isso para eles era inaceitável, era um escândalo. Os judeus, principalmente os religiosos, eles não cumprimentavam um pecador, eles não se assentavam à mesa para comer com o pecador, pois isso poderia simbolizar ali uma comunhão, um certo tipo de associação. E eles, sendo santos, separados por Deus, para manifestar a glória de Deus, para ensinar a lei de Deus, para viver glorificando a Deus e ensinando os mandamentos de Deus para as pessoas, eles não poderiam se misturar com os pecadores. É claro, no sentido de não ter as mesmas práticas que eles. Eles entendiam a lei na letra, mas não entendiam a lei na essência. Eles entendiam a lei com o entendimento, com o cérebro, com o raciocínio, mas eles não entendiam a lei com o coração e com a alma. Mas com Jesus Cristo a coisa era diferente, pois ele próprio foi enviado por Deus para os pecadores. Ele veio para libertar os cativos do diabo, libertar os pecadores, curar os enfermos e salvar os perdidos. E nós vemos no texto aqui que quando os religiosos e os judeus viram que Jesus se assentava na mesa com pecadores e publicanos, eles ficaram escandalizados. Vamos ver o que está escrito aqui a partir do versículo 15 do capítulo 2 de Marcos. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Então aqueles publicanos e pecadores, além de estarem ali também naquele banquete, juntamente com Jesus Cristo e seus discípulos na casa de Davi, eles também eram seguidores de Jesus Cristo. Eles ouviam os ensinos de Jesus, as palavras, as pregações de Jesus Cristo. E no versículo 16 continua: os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e também com os pecadores? Nós podemos ver aqui no versículo 16 que os fariseus, eles não entendiam, eles não compreendiam, não conseguiam aceitar um homem santo, puro, cheio do poder de Deus, o homem cujas palavras deixavam as pessoas maravilhadas, de boca aberta, sem reação, um homem cujas atitudes faziam com que as pessoas viessem a glorificar a Deus. Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, cheio da virtude de Deus, do poder de Deus, tinha autoridade sobre tudo e sobre todos, tinha autoridade sobre a morte, ressuscitava os mortos, ele curava qualquer enfermidade, ele expulsava qualquer tipo de espírito imundo, qualquer tipo de demônio, ele tinha autoridade até mesmo sobre a natureza, a ponto de mandar o vento e o mar se aquietar e eles lhe obedecerem. E ainda mais, era tão poderoso que podia qualquer coisa, a ponto de poder caminhar sobre as águas. O homem poderoso como esse, que estava deixando muitos confundidos, a ponto de muitos pensarem: será que esse é o Messias que Deus nos prometeu através de seus profetas? Será que esse é o Santo de Deus,
a raiz de Davi, o filho de Davi, as pessoas questionavam. Jesus Cristo era um exemplo e a esperança de Israel para muitos dos que ali estavam, mas para outros, infelizmente, não era. Ele era motivo de escândalo. Tudo isso por causa da lei. O coração daqueles homens estava endurecidos, por isso eles não conseguiam compreender, eles não conseguiam entender com o coração, apenas com a letra. Por isso, muitas das vezes eles se escandalizavam com algumas falas e com algumas atitudes de Jesus Cristo, como, por exemplo, quando ele se dizia que veio de Deus, se dizia ser filho de Deus, se comparando com Deus, quando ele fazia curas nos sábados. E aqui nesse caso, quando ele estava rodeado da presença e inclusive se alimentando e tendo comunhão com publicanos e pecadores. Eles não conseguiam compreender e não conseguiam aceitar isso. Mas nós precisamos observar que Jesus Cristo estava rodeado de pecadores. Ele era procurado. A Bíblia disse que em todos os lugares que Jesus estava, multidões de pessoas iam atrás dele e o pressionavam e o apertavam, procurando estar perto dele para serem por ele curadas e também ouvirem as suas palavras. Essas pessoas, na sua grande maioria, eram pessoas pecadoras, pessoas que tinham enfermidades que até mesmo não podiam estar no meio de outras pessoas, como por exemplo a mulher do fluxo de sangue, como por exemplo a enfermidade da lepra. Eram pessoas que tinham espíritos imundos, pessoas que não podiam ter contato com a sociedade. Tudo isso deixavam aqueles religiosos escandalizados. E estas pessoas estavam com Jesus Cristo porque ele veio por causa delas. E Jesus Cristo, estando com elas, tendo comunhão com elas, estando rodeado por aquelas pessoas cheias de pecado, cheias de contaminação, rejeitadas pela sociedade, excluídas pela religião, o fato de ele estar rodeado dessas pessoas, conversarem com elas, ajudar elas, comer com elas, não significa que ele se deixava contaminar por elas, não significa que ele praticava as coisas que elas praticavam. Ao contrário disso, ele as ensinava o que era certo e o que era errado. E por causa do seu ensino, da sua presença, da unção de Deus que fluía da sua vida, essas pessoas eram libertas. Mas quando esses homens questionaram aos seus discípulos ali na casa de Levi, eles questionaram: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Jesus ouviu aquilo. E quando ele ouviu, ele respondeu para eles: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, aquele que não tem doença, aquele que não tem enfermidade, aquele que está em plena e perfeita saúde, não precisa de ir ao médico, não precisa de remédio, não precisa de ser consultado por um médico. Mas aquele que tem doença, aquele que tem enfermidade, que possui debilidades no seu corpo, esse sim precisa de médicos, precisa de consultas, precisa de remédios. Ele falou isso para fazer uma comparação, pois ele estava se referindo a seres humanos pecadores, assim como eu e assim como você. E essa palavra dessa reflexão, ela vale para todas as pessoas, não apenas para aqueles que ainda não entregaram a sua vida para o Senhor Jesus. Esta palavra é válida não apenas para aqueles que nunca frequentaram uma igreja e nem possuem uma Bíblia ou nunca foram batizadas. Ela não é válida apenas para aquelas pessoas que vivem no mundo. Ela é válida e ela é direcionada principalmente para esse tipo de pessoas, mas ela é válida também para nós que já conhecemos a palavra, para nós que já estamos envolvidos com o reino de Deus.
A Bíblia trabalha com linguagens. E uma das linguagens que nós temos aqui é: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aqui, quando temos a palavra os sãos e também os doentes, aqui nós fazemos uma comparação com justificação e também com o pecado, com o justo e com o pecador. Os justos não precisam de salvação, porque o justo já foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Dessa forma, quando Deus olha para o homem que creu nele através de Jesus Cristo, ele o vê como se não tivesse pecado, ele o vê como um justo. Mas aquele que ainda não é justificado é o pecador, é o ímpio, é aquele que precisa de purificação, é aquele que precisa do perdão dos pecados, o qual Jesus Cristo veio trazer para nós através de sua morte e ressurreição, através do seu sangue derramado. Essa pessoa, ela precisa crer no Senhor Jesus Cristo para que ela seja justificada e seja aceita por Deus. Após uma pessoa ser aceita por Deus, por ter crido na sua palavra, crido no Senhor Jesus Cristo, ela é vista por Deus como uma pessoa não pecadora no sentido espiritual, para ter relacionamento e comunhão com Deus e viver a eternidade com Deus. Mas pelo fato de estarmos vivendo esse plano de vida terreno, nós ainda somos pecadores, mesmo crendo no Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo o nosso nome escrito no livro da vida. É por isso que eu disse que essa palavra também é direcionada para nós. Ela é direcionada para todas as pessoas, assim como aquela pessoa que vive uma vida no mundo, que ela é até mesmo usada pelo inimigo, pelo diabo, para cometer pecado. Assim como ela precisa de Jesus Cristo, nós também precisamos de Jesus Cristo. Uma prova disso é que nós ainda cometemos pecados, mesmo crendo nele, mesmo tendo o nosso nome escrito no livro da vida. Uma outra prova disso é o seguinte: na Bíblia está escrito: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós estamos sujeitos a cair no pecado. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou: quando nós orarmos, nós também devemos pedir a Deus: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se nós temos o risco, se nós estamos sujeitos a cair em tentação, significa que o pecado tem efeito e tem poder sobre as nossas vidas. Por isso nós devemos estar constantemente vigilantes, conforme a Bíblia Sagrada nos instrui, que nós devemos estar atentos e vigilantes, porque o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. E como ele sabe qual pessoa ele pode tragar e qual pessoa ele não pode tragar? Ele pode tragar aquele que peca e permanece na prática do pecado. Mas quanto àquele que peca e reconhece o seu pecado e pede perdão a Deus, e ele continua no caminho de santidade, buscando a face de Deus, agradando a vontade de Deus, esse aí é justificado por Deus, é aceito por Deus. E por causa disso, o leão, o diabo, não pode o tragar. Então, é por isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores e não para os sãos. Nesse caso aqui de Marcos capítulo 2, os fariseus se consideravam sãos. Eles se consideravam puros, santos, perfeitos, aceitos por Deus. E pior ainda, eles consideravam os outros pecadores, publicanos, indignos, não merecedores de Deus, não merecedores da salvação. Mas ninguém merece a salvação. É Deus é quem nos concede a salvação. É Ele é quem nos escolhe. Ele me escolheu e Ele também escolheu você.
E para que eu e você tenhamos comunhão com Ele, é necessário que Ele venha trocar as nossas vestes, as vestes de pecado, as vestes do mundo. As velhas práticas têm que ser abandonadas, deixadas para trás. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por mim e por você. Nós cremos em Deus, cremos no Evangelho, na mensagem do Evangelho, no Senhor Jesus Cristo. A partir daí, Ele nos coloca novas vestes, brancas, limpas, puras, resplandecentes, simbolizando a santidade, a ausência de pecado, não por causa de nós, não por causa de mim e não por causa de você, mas por causa do amor, da graça e da misericórdia de Deus que se manifestaram através da pessoa de Jesus Cristo. Então, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus Cristo não veio chamar os justos, aqueles que se consideram perfeitos, inerrantes, aqueles que se exaltam, se elogiam, mas sim ele veio para os pecadores, aqueles que reconhecem que são falhos e todos os dias precisam do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias precisam se apresentar a Deus pedindo perdão pelos seus pecados. Todos os dias buscam a face de Deus para lhe dar glórias pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu perdão e salvação que nos foram concedidos através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos e te agradecemos por mais um dia podermos meditar na tua maravilhosa palavra. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo que essa palavra venha alcançar os corações que precisam ouvir essa mensagem. Deus, aquela pessoa que está se sentindo acusada por causa de seus erros, por causa de suas falhas, por causa de seus pecados, porque ela foi insuficiente, incapaz de cumprir algum requisito, meu Deus. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha ser com essa pessoa, ajudar essa pessoa, conforte essa pessoa, aceite, meu Pai, essa pessoa, manifesta o amor e o perdão do Senhor no coração da pessoa, meu Deus, que está precisando disso, que ela venha sentir a tua paz, que ela venha sentir um alívio, a paz do Senhor Jesus Cristo no coração. Pai, eu te peço que essa palavra venha alcançar as pessoas que de fato estão precisando. E eu peço ao Senhor que essa pessoa que está me ouvindo e está orando comigo também seja tocada pelo Senhor. Que ela se sinta amada e perdoada pelo Senhor, meu Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha repreender todo espírito maligno que venha acusar a nossa mente, acusar o nosso coração, tentando nos fazer parar, tentando nos impedir de avançar no caminho do Senhor. Pai querido, aumente a nossa fé, aumente o nosso amor pelo Senhor, o nosso temor pelo Senhor. Coloca em nós, meu Pai, desejo de buscar a Tua face, de orar, de jejuar, de ler a palavra, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha purificar as nossas mentes e os nossos corações, que do nosso coração, na nossa mente, venham fluir apenas pensamentos, sentimentos e emoções positivos, que venham do Teu Espírito, Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a casa dessa pessoa que está me ouvindo, abençoe a família, abençoe a vida sentimental, conjugal, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, os pais, os parentes, os vizinhos e os colegas de trabalho. Abençoe, meu Deus, o ambiente de trabalho da pessoa, o lar dessa pessoa e o lugar que ela está agora me ouvindo. Que o Senhor venha cessar todo o mal, toda contenda. Pai querido, que o Senhor venha manifestar a Tua presença e que prevaleça a paz do Senhor. Eu te peço também, meu Deus, que não falte a provisão financeira, a provisão material e que o Senhor venha operar a cura física no corpo dessa pessoa que está enferma, que está doente ou que está sentindo alguma dor. Deus querido, nós te pedimos também perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. E nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando
juntos. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas pela palavra de Deus. Se você é novo por aqui e gostou do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.